Fala galera, nos últimos meses vimos muitas empresas que decidiram abrir o seu capital em bolsa num movimento chamado de IPO. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que analisar para entrar no IPO e claro, o Trademap tem ferramenta para te ajudar nesse processo de decisão. Então confira esse vídeo até o final. Bom galera, estou aqui com a versão web do Trademap e nós temos aqui uma nova guia que é a guia de IPO. E o que é interessante dela é que ela está disponível para todos os planos, seja você nosso assinante do plano Starter, que é gratuito, ou mesmo o assinante do plano Explorer ou Pro, você vai ter as informações aqui sobre os principais IPOs do mercado, tá? Então, você tem aqui inúmeras informações sobre eles, tá? Tem inúmeros IPOs aqui, alguns que já aconteceram, como o da Espaço Laser, como o da Mosaico, por exemplo, e alguns que estão para acontecer, tá? Como da Eletromídia, por exemplo, do Cruzeiro Educacional, enfim, elas aparecem aqui. E inicialmente você tem algumas informações, né? Como por exemplo o valor da oferta, como a data de início de negociação, as faixas de preço, né? Então qual que é o valor mínimo e o valor máximo para você participar do IPO. Tem aqui a questão do prospecto e tem a questão de mercado, né, que são os fatos relevantes que foram divulgados no mercado. E assim, o que você como investidor tem que olhar para entrar no IPO? Principalmente você tem que analisar o que é essa empresa, o que ela faz de bom, o que é interessante no modelo de negócio dela para você querer, de certa forma, se tornar sócio. Tá? Então, nesse sentido, quando você clica aqui numa empresa como a Mosaico, você consegue entender aqui do segmento dela. Você consegue, por esse resumo que o Trademap traz, conhecer mais sobre a empresa, tá? Então você conhece sobre o que ela faz, sobre o segmento que ela está inserida e tudo mais. E tem uma informação muito importante, né? Para onde vão os recursos? Então, quando uma empresa abre capital em bolsa, quer dizer que ela quer vender parte das suas ações para o mercado. Se ela quer fazer essa venda, ela vai fazer o que com esses recursos que ela captou? Ela quer reinvestir no próprio negócio para conseguir escalar mais, ou ela está muito endividada, ela decidiu vender uma parte para quitar parte dessa dívida. Então é importante você entender isso, é importante entender se é uma oferta primária ou secundária, ou seja, se é uma oferta que vai entrar para o caixa da empresa, os recursos, ou se é uma oferta que vai dar vazão para algum acionista que estava previamente nela. Tá? Então aqui você tem as informações pelo Trademap de tudo isso, e claro, tem a própria questão do prospecto, tá? O prospecto é um documento muito importante para você olhar, tá? Quando você clica aqui no prospecto, ele vai abrir. É gigantesco, né? 791 páginas, mas tem muita informação relevante aqui para você olhar sobre a empresa, tá? Para entender mais sobre o modelo de negócio dela, para entender das marcas que ela tem, né? Então, da Mosaico, é importante você entender aqui o que ela faz, entender questão de rentabilidade, crescimento, audiência, tudo isso é bem importante. As principais marcas, né, que no caso dela aqui é o Zoom, é o Buscapé e é o Bom de Faro, então aparece aqui tudo certinho. E você entende do modelo de negócio, né? Por exemplo, a Mosaico acaba sendo uma empresa de tecnologia que tem três grandes marcas aí que elas acabam ali compilando as principais ofertas de produtos que tem no mercado para você, investidor, comprar. É legal, poxa, quer no iPhone 12? Eu quero ver onde está mais barato, por exemplo, né? Porque independentemente da loja, eu quero aquilo que é mais barato. Então você consegue usar ferramentas como essa para entender. Então é bom ver esse modelo de negócio, é importante você entender a questão de crescimento, né? O quanto que esse negócio cresce e qual que é o potencial dele ao longo do tempo. Então tudo isso você tem aqui nas informações de prospecto, o quanto que ele receita por categoria, né? Poxa, as principais fontes de receitas aqui são os celulares, telefones e eletrodomésticos, né? Isso compreende aí mais de 50% de tudo o que é receitado pela venda de produtos, né? Então são informações aqui bem relevantes que você tem no próprio prospecto da empresa, tá? E aqui também tem algo bem legal que o Trademap traz, compilado, né, que eu particularmente como investidor não vi em nenhum lugar, que é a questão de você ter aqui o histórico da empresa, né? Como que é o patrimônio, como que é o ativo, como que é o EBITDA, né? Então a geração de caixa, como que é o ROI, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido, de quanto que é o lucro líquido por período. Então você tem essa informação aqui ano contra ano, acaba sendo bem interessante aí para você saber, né, como que é esse negócio, porque às vezes é uma caixa preta quando você entra no IPO, né? Você entende ali que tem vários códigos, tem várias empresas, mas e aí, né? O que ela faz, quanto de resultado que ela entrega, esse preço que ela está vendendo, ele está caro ou barato, né? Essa análise relativa ela é muito importante, então aqui no Trademap também você consegue
olhar alguns pares de mercado, assim a bem dizer, tá? Porque, por exemplo, no caso da Mosaico, não tem muitos pares de mercado que façam a mesma coisa que ela faz. Mas, por exemplo, nós tivemos nos últimos meses o IPO da Neo Energia, por exemplo, que é uma empresa do setor elétrico e ela trabalha de forma similar, por exemplo, a Energias do Brasil. Então você poderia comparar ela aqui em termos de valuation, né? Como metodologias como preço-lucro aqui, que é para você saber a relação preço-lucro dela, né? Preço que você tem na tela e o lucro é o lucro por ação que você tem. Quanto menor for esse valor em tese, mais descontado é a empresa. E a relação Enterprise Value sobre EBITDA, né? Ou seja, o valor de firma da empresa em relação ao lucro operacional que ela consegue gerar. De novo, quanto menor for esse valor, mais descontado tende a ser a empresa, tá? Então, isso é bem importante e, claro, tem aqui também a agenda de eventos, tá? É importante você saber as datas que vão acontecer cada uma das coisas, é importante você entender até quando você pode reservar esse IPO, é importante entender quando que vai ser a liquidação financeira, ou seja, quando que os recursos que estão disponíveis lá na corretora para esse IPO serão retirados de lá. Então tudo isso é importante você se atentar e claro, né, quando a gente fala de IPO, tem geralmente duas principais modalidades, né, aquelas tradicionais e aquelas com lock-up. E como nós estamos vivendo um boom de IPO, galera, é muito importante vocês entenderem esse conceito aqui, tá? Porque tem muitos investidores que eles reservam uma alta quantidade de recursos ali na oferta e no primeiro dia de negociação eles querem vender isso, né? Porque eles fizeram uma flipagem, né? Eles sabem que o mercado está bem aquecido, juros está bem baixo, o pessoal está procurando bastante por ativos de renda variável e com isso eles tendem a entrar bastante no IPO. E tiveram empresas como a própria Mosaico que ela teve uma apreciação de quase 100% no seu primeiro dia de negociação. Então isso foi bem relevante e as pessoas elas tendem a querer entrar para fazer essa flipagem, né? Alguns especuladores. Só que o que acontece? Geralmente para essas pessoas a quantidade de dinheiro que ela consegue reservar acaba sendo menor, porque o que nós podemos ter é rateios dentro dos IPOs. Então se você sabe que o valor da oferta aqui é 800 milhões de reais, por exemplo, vai ser isso que a empresa vai captar. Então, se, por exemplo, se as pessoas ali, os investidores reservaram 8 bilhões de reais, eles não vão conseguir ter acesso a tudo que eles reservaram, não, vão ter acesso a uma fração porque o valor da oferta ele é menor do que o que os investidores queriam investir. Então, para aqueles que entram na modalidade tradicional, eles tendem a ter menos do capital reservado depois que tem esses rateios. Mas para aqueles investidores que aderem ao lock-up, que é você ficar ali com as ações da empresa por um determinado período depois do IPO, geralmente 40, 45 dias, você tende a ter uma participação maior daquela reserva. Só para você ter uma noção, da Mosaico aqui foi algo em torno de 1% para aquela pessoa que fez uma reserva tradicional, ou seja, se ele reservou ali 30 mil reais, ele conseguiu ter ali somente 300 reais, tá? Então foi bem pouco essa reserva. Já para aquele que optou pelo lock-up, conseguiu ter algo em torno de 10%. Então, para aquele que reservou os mesmos 30, ele conseguiu aí ter 3 mil reais da empresa. Então, é importante entender como que muda essa dinâmica, tá? Então, tem muita informação aqui sobre o IPO, até algo bem legal, né? O Trademap ele mostra para você aqui como que está a negociação do ativo, qual que foi o preço do IPO, qual que foi o preço do atual e qual que está sendo a variação, né? Que então 62% positivo para Mosaico. É algo bem interessante aqui que você consegue entender, tá? Então, galera, é isso sobre a IPO, tá? Tem muitos aspectos importantes, você tem que entender do negócio, você tem que entender se ele está caro ou barato, você tem que entender do setor que você está investindo, você tem que ler ali o prospecto, tem que ver as informações aqui que o Trademap te traz e isso certamente vai te ajudar a fazer melhores decisões, tá bom? Então, quero saber de vocês, já entrou em algum IPO? Qual foi a empresa que você entrou que mais te deu resultado? Comenta aqui embaixo. Se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like e aproveita para se inscrever aqui no canal Trademap, beleza? Espero que tenha ficado claro e tamo junto!